Olá, está no ar o Repórter do Futuro, um programa que é fruto da parceria entre a Oboré Projetos Especiais e a Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou Augusto Oliveira. E eu sou Amanda Stabile. Aqui você acompanha entrevistas e reportagens produzidas por estudantes de diversos módulos do projeto Repórter do Futuro. Bora lá começar? Hoje a gente recebe o André Dervish e a Karen Ramos, que participaram do módulo Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite e é uma honra falar de mais um trabalho. Muito obrigada por receber a gente. Vocês produziram a reportagem Se a Cidade Fosse Minha. Contem pra gente, qual é a ideia central desse trabalho? Eu acho que tudo isso partiu de um questionamento sobre qual é o espaço da brincadeira na cidade, né? Às vezes eu acho que a gente pelo menos eu, enquanto eu cresci, eu era muito tomada pela narrativa de que criança não brinca mais na rua, as coisas não são mais como antigamente, a criança só fica no celular, quando, na verdade, a gente não reflete que isso é uma falta de acesso da criança à cidade, né? Ao mesmo tempo que a gente teve, assim, a criança conquistando direitos, né? A gente vendo a criança como cidadã, a gente teve muitas questões como a urbanização, né? Que distanciaram a criança da cidade. Então, acho que a gente partiu disso para falar um pouco sobre realmente brincar da criança, mas isso foi tomando outros lugares, né? Porque não tinha como a gente falar de brincadeira, né? Sem falar de saúde, sem falar de educação e outras coisas que cruzam esse debate, né? Então a gente chegava para fazer essa entrevista e a gente era tomado por outras questões, ainda mais no contexto pós-pandemia ou durante a pandemia, ainda que a gente começou isso mais ou menos no final de 2021. Logo no começo da reportagem, a Márcia Gobi faz uma fala em que ela diz que se a cidade é boa para as crianças, ela é boa para todo mundo. O que vocês interpretam com essa afirmação? Essa afirmação ela é bem frequente nos depoimentos dos especialistas que falam sobre esse tema de infância e como é que a infância se relaciona com os espaços urbanos. E, basicamente, ela quer dizer que uma cidade boa é uma cidade que consiga ser boa para as crianças, porque, sendo boa para as crianças, vários outros grupos, várias outras faixas etárias vão poder aproveitar, desde comparações mais banais, por exemplo, o tempo de um semáforo, que é um exemplo que costumam usar. Se o tempo de um semáforo conseguir ser o tempo ideal para uma criança atravessar, consequentemente vai ser bom para um idoso atravessar, para um cadeirante atravessar. Então, acho que são essas mudanças estruturais que a cidade precisa ter para conseguir acomodar não só as crianças, mas também outros públicos. E as crianças são um público que precisa mesmo de várias opções, porque elas estão em fase de crescimento. É importante que elas conheçam a possibilidade que elas têm dentro da cidade, também dentro da vida. E a partir do momento que você cria um ambiente que oferece as oportunidades para as crianças, outros públicos acabam conseguindo aproveitar. E falando dessa primeira infância, que é o recorte do nosso documentário, de 0 a 6 anos, a partir do momento que a cidade ela consegue oferecer espaços bons para essas crianças, ela também consegue oferecer um espaço bom, por exemplo, para os cuidadores, né? Que são as pessoas que estão acompanhando, que são os responsáveis por essas crianças. Então, acaba sendo isso, né? Uma cidade boa para esse grupo acaba sendo uma cidade boa para todos. E Karen, como você abordou na sua resposta, o tema central é o acesso à cidade, mas vocês também trazem questões como o direito à saúde, à educação. Você acredita que esses direitos são interdependentes, ou seja, só é possível garantir um garantindo todos? Eu acho que com absoluta certeza. Eu acho que quando eu fiz ali a entrevista com a Úrsula, né, que é a urbanista, ela comentou sobre como a gente pensa muito na criança como algo separado, assim, a primeira infância, mas a gente não pensa em mobilidade, né? A gente não pensa em saúde. Na verdade, para a gente ter uma criança brincando, para a gente ter uma criança se desenvolvendo bem na primeira infância, a gente tem que ter um cuidador, né? Um cuidador que tem saúde, uma criança que tem saúde, a gente tem que ter acesso ao transporte público, a gente tem que ter acesso à creche. Então, são muitas coisas que envolvem o desenvolvimento infantil e, com isso, a brincadeira da criança, a rua, né? O parque, né? Que a gente viu muito que muitas pessoas não têm acesso ao parque, né? A criança, na verdade, brinca na rua porque ela não tem um parque próximo. Ou mesmo a história da mãe que tinha que pegar um Uber para, enfim, ir com a criança para tudo quanto é lugar, ou a falta de acesso que a criança tem nos lugares culturais. Eu acho que é tudo intercalado. Eu acho que se a gente começar, que nem a resposta anterior, partir assim, do olhar acessível, né, para a criança, cidade acessível para a criança, a gente possa chegar em outros lugares, não só para a criança, né, mas para todos nós, na verdade. Perfeito. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, a gente confere o documentário produzido por André Dervish, Karen Ramos, Silvia Gomes e Thiago Ortaet. Fique com a gente.
Repórter do Futuro apresenta em cada edição uma matéria produzida por estudantes de jornalismo e conversa com eles sobre os desafios que tiveram durante a produção e apuração. Para conhecer mais do programa, você pode pegar a câmera do celular e escanear o QR Code que está passando aí na sua tela para acessar a nossa playlist no YouTube. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta agora para conferir o resultado da reportagem produzida pelos estudantes do módulo Cinema e Jornalismo Luzes sobre São Paulo, da Alboré Projetos Especiais. O documentário se chama E se a cidade fosse minha? Bora conferir? Bora. Ai, minha boca! Ele é seu sobrinho? Cortou. Olha, por causa da chupeta? Cabeça grande. Quantos filhos você tem? Dois. Dois. E qual é o nome deles? Thiago e Ana. Tiago, quantos anos? Thiago, 4, Ana, 10 meses. Ah, 10 meses. Quase um aninho. Mas o Thiago ele é mais apegado com o pai ou com a mãe? Comigo. Com você? Com o pai não. Não, o pai dele Não, o também pai já faleceu. E ele também já não era falecido. ele não era apegado tanto com o pai dele. Assim. Entendi. E quando vocês vão passear, vocês passeiam aonde? Fazem o quê? A gente vai no lago, que ele gosta de brincar, a gente vai no zoológico, que ele gosta. Que lá tem uns brinquedos. E como que é o dia a dia? Assim, acorda e aí? Toma café, rua. E, Acorda, toma café, rua. Só entra pra dormir. e você é mais liberal, você não liga. ligo, não. E me fala, como que era a sua infância agora? Minha infância. É, a sua infância. Ela não tem mais infância, né? Que ela agora já é uma mulher, né? Verdade. Mas você brincava quando você era criança? Esconde-esconde, pega-pega, essas coisas. Entendi. E assim, você sempre morou aqui nessa rua? Sempre, desde quando nasceu. Mesmo quando você era aluna do Frei Galvão, você morava aqui? E aí ia daqui até lá andando? Ia. E como que o Thiago é na escola? Bem, Fica à vontade. Você tem que atender alguém? tem. Calma aí. Vamos lá, quem gosta de brincar, levanta a mão. Eu também gosto. E qual é a brincadeira preferida? Piscina. Piscina. E você, qual é a brincadeira? Piscina. Também piscina? E você? Do pula-pula. Pula-pula? Ai, muito legal pula-pula, né? E você, Marcelo? Eu gosto de piscina. Piscina também? E você? Esconde-esconde. Esconde-esconde, é isso aí. E o Thiago gosta de moto. E quem aqui é o melhor de corrida? Eu. Ah, que legal. E qual outra brincadeira? Fala uma brincadeira aí que vocês gostam de fazer na rua. Na rua? Isso, na rua. Jogar bola. Mãe na rua. Jogar bola. Mãe na rua? Como que é mãe na rua? Não lembro. Esqueci também. Quando nós temos uma cidade, né, que tenha medida dessas crianças, né, e que parta delas, elas podem servir para todos. Porque se servem para as crianças, elas são boas para as crianças, elas são boas para todos. Por essa região, vocês costumam passear onde? Onde vocês passeiam? Passear tá difícil, filho. Tá difícil, porque eu estou desempregada, meu marido tá fazendo bico, e o dinheiro que o meu marido recebe é só para chegar com as crianças, então para passear tá difícil. E os meus filhos recebem, a gente pega leite, né? Porque até o leite tá caro, né? Que a gente luta, e quando a gente vai ver, não tem nada. Aí você tem que correr atrás de uma cesta básica. Você tem que correr atrás de uma cesta básica, você tem que correr atrás de uma vacina, você tem que correr atrás... Você vai no hospital, a fila é enorme, aí você vai ficar lá
4, 3 horas para falar pro seu filho que tá com virose. Compra uma água de coco. Ela gosta de correr bastante, então por isso que a gente vem em praças maiores, tem um espaço maior para ela correr. Em casa tem uns vasos, a gente mora em apartamento, né? Então não tem muito espaço, assim, não tem numa praça, não tem nada perto. Mas aqui na região tem o Horto Florestal, então tem essa praça. A gente vai bastante para a região central, que minha mãe mora no centro, então no Parque da Luz. A gente já foi na Pinacoteca, a gente vai para a região da Paulista, entra ali no Trianon. Saúde e educação é uma coisa que sim, de fácil acesso aqui também. Teve algum problema já, enfim, nesses primeiros anos de vida com ela? Tive, mas a gente acabou recorrendo a meios particulares, né? Você falou de educação, aqui também tem bastante escolas, né? Essa região aqui de Santana, Zona Norte, tem bastante opções de escola, públicas e privadas, mas privadas tem uma gama assim enorme para qualquer idade. O que acaba acontecendo hoje nos municípios, principalmente se eles não têm os planos municipais, é que a infância é compreendida dentro de caixinhas, né? E geralmente a infância, e principalmente a primeira infância, ela é compreendida dentro do âmbito de educação, de assistência social e de saúde. Como a gente consegue trazer Secretaria de Transporte, de Planejamento Urbano, do Verde, serviços e obras, para essa compreensão da importância do trabalho deles para o desenvolvimento infantil. Porque lá onde a gente morava, dava para brincar melhor, não tinha tantos carros assim passando, eles respeitavam mais, né? Tipo, as crianças na rua. E não tem muito acesso assim para eles brincar, né? Não tem muitos lugares, muitas opções, então na minha infância foi a melhor. Eu acho que a gente acabou ficando numa relação ruim com o ambiente urbano. Primeiro para os pais e como reflexo para as crianças, a cidade é um lugar perigoso. Então, quanto mais as crianças ficam fora das ruas, mais as ruas não são pensadas para elas, né? Para parque tem que pegar ônibus, é tudo longe. Tem um que é o Ibirapuera, mas ele é longe daqui. E lá seria mais acessível para eles, dá para correr melhor, dá para brincar, tem muito brinquedo, uma área que é só para as crianças. Eu vou muito de Uber. Para qualquer lugar que eu vou, eu ando mais de Uber do que de ônibus. Para ir de ônibus é só, tipo, locais perto. Andar só com os dois também não é fácil. Aquele choro, aquela briga, então eu prefiro o acesso mais fácil, que seria o Uber. Então, a cidade tem uma questão ali também, né, que você só sai quando trabalhadores e trabalhadoras. Então, quando a gente está pensando nesse desenvolvimento das crianças, né, é justamente também pensar nessa raiz, né, que elas podem construir ao apropriarem-se de tudo que existe nesses lugares, e aí, com isso, fico pensando, reivindicar outras tantas coisas que são inexistentes ainda. Você sai nadando igual um peixinho. A gente foi pra praia umas 3 semanas atrás. Nossa, ele vai, tranquilo. Sem medo. É perigoso, né? Tem esse lado. Tem que dar uma segurada, né, Miguel? Tem que tomar um cuidado. Quando eu for pra praia, eu vou falar: mamãe, eu quero nadar, mamãe. Quero nadar. Mamãe, eu quero nadar. E
a gente ia muito em espaços que tradicionalmente não são para crianças. Então, os museus, centros culturais. E aí você via, né, o abismo que tinha, né? Então, você entrava num centro cultural que não tinha fraldário. Você ia num lugar e pedia um suporte para você preparar a comida da criança. Eles não têm. Eu tô leve. Nossa! A Pedra é mais forte que eu. Olha, a mãe tá mais forte. Olha lá, a mãe tá mais forte. Segura firme, hein? Eu quero subir e descer, subir e descer, subir e descer. Haja braço aqui, Haja braço. Meus pais, meus pais tiveram muito cedo, né? Isso já foi uma diferença, porque minha mãe me teve com 23 anos, eu tive o Miguel com 35. Mas meus pais optaram, né, naquele momento, para que a minha mãe não trabalhasse fora para cuidar das crianças, né? Que nós éramos em 3 filhas. Quando o Miguel nasceu, a gente fez essa opção também. Eu fiquei 2 anos afastada do mercado do trabalho, muito porque eu não conseguia conciliar, né, a carreira artística com o cuidado de uma criança e pelo custo também. Quando a gente coloca na ponta do lápis o quanto a gente gastaria, né, para manter o Miguel numa escola particular, já que a vaga dele demorou 2 anos para sair na creche, uma pessoa para fazer essa rede de apoio, já que eu não tenho família aqui em São Paulo, a gente colocou na ponta do lápis, não compensava. Brinca com ele? Lógico, brinco com os filhos, brinco. Não brinco, meu amor? Eu brinco. Do que vocês mais gostam de brincar? Ah, eu gosto de fazer cosquinha neles. Porque eu gosto de cansar eles para eles dormir. Eu gosto de assistir... Não, eu gosto de assistir uma novela, mas eu gosto de assistir uma novela básica que não tenha muita influência de violência, né? E ele gosta do Patati Patatá. Que lindo. Ele gosta do Patati Patatá. Canta a música aí. Canta do Patati... Canta do Patati Patatá. Pra mamãe. Ai, tá com vergonha. E ele é carinhoso com o irmão também? Ele é com todo mundo, né? Ele bate também. Ah, tem hora que fica bravo? Fica bravo. É mesmo? Ai, chuta fora. Chuta fora. Quem mora com eles? E você chama amigos? Você tem muitos amigos? Tenho. Fala o nome de uns amigos aí pra mim. Eu tenho um amigo que se chama Tati, que não mora aqui. E um amigo que se chama Kelso, que mora aqui. Certo. E qual é a brincadeira que você mais gosta? Pra brincar com ele? Pega, esconde. Você não tem irmã? Suas 2 irmãs, Emily e a Kimberly. Ah, você tem irmã, né? Irmão não. Irmão não tem. Só menina. Só menina. Uma tá na casa da avó e tem a Emily é especial, Ô mãe, esqueceu que eu não chamo Daniel? Ai, calma. É que eu tive um filho chamado Daniel e ele faleceu, aí ele fica falando. Ah, mas então tá guardadinho no coração, Tá né? com o papai do céu, não tá? Tá. Aí. O que é mais zoeiro é ele, filho. Tem que ficar sempre indo atrás dele, porque se deixar ele some. É mesmo? Ele some. Ô, Natália, a sua pequena tem quantos anos? Ela tem 3 anos. Tá. E ela tem alguma necessidade especial? Ela tem microcefalia. Entendi. Ela faz acompanhamento na CD, né? Eu consigo pra ela, ela vai 2 vezes na semana. Vai começar agora, dia 20, a terapia dela. E como que ela é, assim? Vocês conseguem fazer algum tipo de brincadeira com ela aqui mesmo? Eu brinco Adapta, mais, né? o dela, ela gosta mais de massinha, coisa aqui gelada na mão, que aí ela, porque ela não tem hábito pra pegar brinquedo. É difícil eu sair muito com eles. Né, Cama? Mas ele vai sim na praça. Eu vou na minha mãe, tem uma pracinha, tem uns brinquedos lá em frente. Aí ele vai, ele fica lá brincando. É mais o pai dele que sai com ele. Eu fico mais com a Emily, porque, né, a Emily precisa mais de atenção. Aí eu fico mais com a Emily. Mas a Emily às vezes ela vai também, né, Emily? Mas no ela... Mac, é mais assim, quando nós saímos pra ir no Mac, no shopping, ele vai pra brincar. Porque ele adora, né, ir pro shopping e brincar nos brinquedos. Aí ele, amanhã ele vai, né? E tem uma cadeira de roda pra ela, específica? Aí ele não tem ainda a cadeira. Não tem, mas... Tá esperando, mas ela foi pedida já na CD. Mas demora, eles mesmo falaram, nós pediu, mas demora pra chegar. Mas vai ver. Vai ver, se Deus quiser, um dia vem, na hora certa vai vir, né? Sim. Mas ele é de boa, o problema dele é que ele gosta bastante de brincadeira de rua. Igual ele tem brinquedo, ele não liga muito pros brinquedos aqui em casa. Ele quer brincadeira de rua, ele gosta mais de brincadeira de rua. Nós compramos videogame, né? Compramos videogame pra menino ficar em casa, celular, nada. Ele não fica, ele quer brincar na rua. Um soquinho assim, ó. Valeu, Cauã. Esse toque é do quê?
É de firmeza, Ele né? fala que é do coronavírus. É verdade. Do coronavírus, ele fala. Tem tudo a ver. Tchau, Pingo. E olha, eu vou cumprir minha promessa, hein? Que eu falei do presente pra... Você falou, traz de menina também, porque eu tenho irmã. Olha como é inteligente. Aí eu vou trazer. Vou trazer de menino e de menina. Porque aí você dá de presente pra sua irmã, tá bom? Ele traz presente, ele quer que traz pra família Tá inteira. certo, pra Tá irmã. bom, obrigado. Deus abençoe. Se a gente pensa no processo de urbanização, e isso se deu no final dos anos 70. Então, na minha infância, esse processo, o acompanhamento, quando criança, do processo de periferização, ele estava muito presente. Eu saio de um determinado lugar, né, até como uma infância constituída do ponto de vista das relações de amizade entre as crianças, e vou para um outro lugar, que era um lugar possível de ir, que é um aprendizado duro, né? Tem o pé que fica sujo de barro para chegar na escola com o pé sujo de barro. Então, eu chego, essas coisas não existiam, mas à medida que eu vou crescendo, isso tudo passa a existir. É ver o asfaltamento, é ver o encanamento do rio, né? Que vai mudando, né? Perde a ponte de madeira e vai se asfaltando, e onde eu morava virou uma avenida, e depois a gente saiu de lá também, porque ficou muito movimentado depois. Parabéns pelo trabalho, pessoal. É muito importante falar de primeira infância numa cidade como São Paulo, que tem muita criança. E eu que cresci no interior, vejo como ter espaço é muito importante para o crescimento, assim, e ser pauta de debate, ter isso sendo dito pelo jornalismo é ainda mais importante para que seja um debate público. Então, parabéns pelo documentário. Nós vamos conversar um pouco mais sobre essa reportagem no próximo bloco. O intervalo é rapidinho, fica com a gente. Você aí que está assistindo o programa, está com dúvidas, sugestões ou quer rever algum episódio, como é que você pode entrar em contato com a gente? É muito simples. É só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. O Repórter do Futuro está de volta, conversando com Karen Ramos e André Dervish, estudantes do curso Cinema e Jornalismo Luzes sobre São Paulo. Voltando para as perguntas agora. Uma que a gente tem feito bastante nesse programa, mas que sempre sai alguma coisa nova. Quais foram os desafios e aprendizados a partir desse documentário? Eu acho que posso comentar um pouquinho que, para mim, assim, eu acho que para todo o grupo, foi um desafio muito grande lidar com criança. A responsabilidade de você fazer um documentário sobre crianças é muito forte. Então, primeiro a gente, produziu isso mais ou menos do final de 2021 para o começo de 2022. Então, a gente pegou um período, assim, de férias. Então, primeiro foi difícil alcançar essas famílias que estivessem dispostas a conversar com a gente. A gente também queria diversidade de fontes, de locais, assim. Então, esse foi o primeiro desafio, e eu acho que o segundo, assim, seria a gente entender a importância do cuidador nesse documentário, assim, porque como a gente foi chegando ali, entendendo que isso também é uma questão da desigualdade, que foi desenvolvendo com a urbanização, a gente entendeu que tinha uma importância da gente entender o que aquele cuidador estava falando. Então, quando a gente fez entrevista, eles falavam porque a saúde é algo muito importante para eles, ou porque a mobilidade. Eu acho que foi assim uma coisa que a gente não estava esperando tanto.
e que a gente teve que adaptar e entender e ter muita resiliência também para escutar, né? Porque alguns momentos foram até emocionais, assim, para quem estava ali sendo entrevistado. E eu acho que o aprendizado eu acho que eu aprendi muito sobre a primeira infância, na verdade. Eu acho que foi a primeira oportunidade que eu tive de entender a relevância de falar de primeira infância dentro do jornalismo. Isso surgiu, assim, eu acho que foi uma ideia espontânea, assim, do grupo, mas todos ficamos muito felizes de poder entender um pouco mais e poder explorar outras coisas no futuro. Eu acho que foi um começo para muitas outras pautas. Muito bom. André, a partir da realização desse trabalho, quais as principais mudanças que vocês enxergam na relação das crianças com as ruas ontem e hoje? Bom, tem uma percepção, né, que muitos pais falam que com as redes sociais, com a internet, as crianças pararam de brincar presencialmente, acabaram ficando muito concentradas, enfim, jogos virtuais. Isso acaba sendo uma grande realidade para as crianças, mas eu acredito que ao passar do tempo as crianças ainda mantiveram essa essência de querer brincar, seja online, presencialmente, interagindo. Então isso pelo menos é uma coisa que permaneceu. Mas ao longo do tempo, tomando como ponto de partida assim, uma análise da cidade de São Paulo, os efeitos da urbanização chegaram nas crianças, né? Muitos pais reclamavam que as crianças acabaram crescendo num ambiente que a rua, como a Karen falou no início do programa, a rua acaba não sendo mais um espaço agradável, um espaço que chama a criança para vir brincar. Porque, enfim, aumenta a concentração de carros, é perigoso para as crianças, os cuidadores também têm receios com relação à segurança física dessas crianças. Então, ao longo do tempo, o que a gente percebeu é que quando os pais falavam da infância deles e falam da infância dos seus filhos, há essa diferença de que as coisas foram se complexificando, a criança foi ficando um pouco de lado do planejamento, as praças acabaram sendo os lugares que as crianças têm que ficar, não podem ficar em outros lugares que teoricamente não são pensadas para elas, porque nem todos são pensados para elas. Então, acabou sendo essas mudanças de que a cidade acabou afastando essas crianças de lugares que elas costumavam ir para brincar, que é a essência da criança, né? E a partir dos relatos que vocês ouviram na produção desse documentário, dos especialistas, o que seria uma cidade ideal para as crianças? A cidade ideal para as crianças é uma cidade em que as crianças elas podem ser livres da forma mais ampla possível dessa palavra, né? Ser livres para pensar, para conhecer as possibilidades da vida, afinal são os primeiros anos da vida, é importante que elas conheçam, apesar de serem muito novas, mas é importante que elas conheçam as possibilidades que elas vão ter nos próximos anos. Uma cidade boa para as crianças é uma cidade que elas não tenham que se sujeitar a situações de vulnerabilidade e que elas consigam desfrutar ao máximo desse período, que os seus cuidadores também consigam lidar isso de uma forma ideal e não opressiva, e que os cuidadores eles não passem por também situações de vulnerabilidade junto com as crianças. Então, acredito que seja isso. Uma cidade boa para as crianças é uma cidade que elas possam ser livres para pensar, para descobrir, para brincar, nos espaços certos, claro, mas que haja uma boa oferta desses espaços e que haja uma boa oferta de possibilidades. Viva as crianças, né? Bom, o papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui no programa Repórter do Futuro. Fique com a gente, nas próximas edições vamos conferir mais produtos, mais documentários, mais reportagens produzidas pelos estudantes dos módulos dos cursos da Alboré Projetos Especiais. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Câmara. O QR Code deve estar aparecendo aqui em algum lugar. E também de acompanhar as redes da Alboré e da Rede Câmara. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade.